Paulo ele tinha uma consciência. A consciência da identidade dele era uma identidade gerada pela graça. A graça é o que faz com que eu chegue diante de um Deus do qual eu jamais poderia chegar e eu seja aceito por esse Deus. Graça e paz, queridos, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem, eu espero que nesse momento, quando esse vídeo chega até você, que você esteja vivendo um momento extraordinário. Mas se não estiver, que Deus ele transforme esse tempo em um tempo de respostas, em um tempo de direcionamento de Deus para a sua vida. Queridos, nós estamos em uma série de estudos onde nós estamos nos debruçando na epístola de Paulo aos Efésios. Nós estamos desde alguns vídeos atrás, e você pode acompanhar aqui por esse card, você pode até, te recomendo, maratonar e acompanhar desde o início, porque nós estamos vindo em uma série onde nós fizemos a introdução, nós mostramos os contextos da cidade de Éfeso, e aí nós começamos agora Efésios capítulo 1. E Efésios capítulo 1 nós estamos nos debruçando no versículo 1. Nos vídeos anteriores, nós tratamos no versículo 1 da perspectiva de Paulo, quando Paulo vai dizer que ele era Paulo, mas era apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, e estava falando com os irmãos de Éfeso. Nós estávamos falando nos últimos vídeos, nós tratamos nos últimos vídeos da identidade, da importância de nós termos uma identidade muito clara, a importância de sabermos quem somos. Porque quando nós temos a nossa identidade trazida com clareza, nós também sabemos colocar-nos de maneira correta nas prioridades da nossa vida. Porém, quando nós chegamos no versículo 2, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Queridos, e por que o apóstolo Paulo está usando a expressão graça e paz? Será que isso seria apenas uma saudação final, uma saudação inicial? Seria uma mera saudação? Quando Paulo vai dizer graça e paz, é meramente um cumprimento, um rito? É apenas uma mera saudação? Ou existe alguma revelação nesse versículo 2? Bom, queridos, de fato, quando nós nos debruçamos no versículo 2 para analisarmos ponto a ponto, nós nos deparamos com algumas verdades. Em primeiro lugar, a palavra graça. Graça, ela tem, de uma maneira muito simples, tentando trazer um entendimento da expressão graça, graça quer dizer favor não merecido. Quando Paulo ele usa a expressão graça, ele está dizendo: olha, eu estou conversando com vocês a partir de um favor imerecido, porque nem eu, nem vocês, nem o apóstolo Paulo, mesmo com toda a sua consciência espiritual, nem mesmo o apóstolo Paulo, esse que foi resgatado no caminho de Damasco, nem mesmo o apóstolo Paulo, esse que tinha sido chamado e que vai dizer no versículo anterior: sou apóstolo de Cristo pela vontade de Deus. Ele está dizendo: eu estou falando com vocês, habitantes de Éfeso, a partir de uma premissa, a partir do entendimento de que eu estou falando com vocês por causa da graça. Essa graça, esse favor imerecido, porque Paulo ele tinha uma consciência. A consciência da identidade dele era uma identidade gerada pela graça. Vamos compreender o que significa uma identidade gerada pela graça? O que Paulo está dizendo é: não importa quem eu sou, não importa de onde eu vim, não importa a família que eu tenho, não importa se o meu primeiro nome é Saulo ou da mesma etimologia e raiz de Saul, não importa se eu fui muito desejado pela minha família, não importa se depois disso eu tenho uma consciência de graça, e nessa consciência da graça eu sei que eu sou pequeno, eu sei que eu sou insignificante diante de um Deus que me ama apesar de mim.
E esse mesmo Paulo diz: eu sei que eu tenho uma posição hoje que o Senhor confiou a mim, que é a posição apostólica. Eu sei que eu fui chamado para ser apóstolo. Eu sei que eu estou falando com vocês, irmãos de Éfeso, mas nada disso tem sentido de ser. Nada disso tem sentido de existir se não for por intermédio da graça. O que Paulo está dizendo é: um dia Deus ele decidiu entregar o seu único filho. E esse único filho morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia. E por causa deste filho que me recebe, que me acolhe, e que eu lanço a minha velha natureza de quem eu era, de quem eu fui, lanço aquilo que já fui um dia diante da cruz para que hoje eu me torne aquilo que ele é. Isso se chama graça. A graça é o que faz com que eu chegue diante de um Deus do qual eu jamais poderia chegar e eu seja aceito por esse Deus. E agora, Paulo está dizendo, quando eu converso com vocês, irmãos de Éfeso, eu os saúdo em nome desta graça. Eu os saúdo por causa desta graça. Esta graça que faz com que hoje eu tenha acesso ao trono do Pai. Esta graça que faz com que hoje eu seja aceito por Jesus Cristo. Esta graça que me justifica diante dos homens. Essa graça que me coloca diante de Deus como justo. Essa graça que é o filtro pelo qual o Senhor olha. Porque quando Deus ele olha para mim, quando Deus ele olha para você, quando Deus olhava para Paulo, quando Deus olhava para os irmãos de Éfeso, o Senhor ele olha por uma lente chamada graça, e essa lente está em Jesus Cristo. É como hoje eu tenho esses óculos me ajudam a enxergar aquilo que eu não enxergaria sem ele. Deus, ele quando olha para você, Deus, ele quando ele olha para mim, Deus quando ele olhava para Paulo, quando ele olhava para a igreja de Éfeso, ele pegava uma lente chamada Jesus Cristo e ele olha para Cristo, e através de Cristo ele nos enxerga como justos. Uau, isso é tremendo! É um Deus que através de Jesus Cristo ele olha para você, através de Jesus Cristo ele olha para mim e nos enxerga como justos. Isso é tremendo, querido. Isso é graça. Essa é a graça que Paulo está dizendo, para os irmãos de Éfeso. Amados irmãos, vamos voltar lá no versículo 1, entendermos. Ele está dizendo: eu sou pequeno, eu tenho minha consciência de quem eu sou, eu não tenho mérito algum de estar diante de Deus. Por isso não me chamem de o desejado, não me chamem de aquele que foi muito querido, não me chamem de privilegiado, não me vejam como o privilegiado que foi formado aos pés de Gamaliel, como aquele que é cidadão romano. Não olhe por essa perspectiva, porque eu tenho consciência de tudo isso. Mas Paulo vai dizer mais à frente: eu considero isso tudo como esterco, eu considero isso tudo como desprezível, porque agora de fato quem eu sou pequeno, mas eu sou justificado por algo muito maior, que é a graça de Deus em Jesus Cristo. Mas essa graça é o que gera o equilíbrio e que faz com que eu entenda também que eu sou apóstolo. E enquanto apóstolo, eu tenho uma responsabilidade com vocês, irmãos de Éfeso. E Paulo, através das Escrituras, ele está dizendo: eu tenho responsabilidade com você que está acompanhando a Bíblia Sagrada, com você que está lendo os textos sagrados. Eu tenho responsabilidade com você que acompanha a Bíblia, e você que está hoje acompanhando esse vídeo. Porque ele diz: eu sou apóstolo de Cristo. E eu não sou apóstolo de Jesus Cristo por uma escolha minha apenas, é porque Deus decidiu isso. E ele agora está dizendo, e eu estou falando com vocês, irmãos de Éfeso, eu estou falando aos santos de Éfeso. E ele está dizendo: eu estou falando aos santos brasileiros, eu estou falando aos santos do Rio de Janeiro, aos santos do Brasil, porque a revelação que eu estou trazendo é para você. Eu não estou falando para qualquer um, eu estou falando com você. Mas eu estou falando com você debaixo desta graça, debaixo desse favor imerecido. Só que ele prossegue dizendo algo mais. Ele diz: graça e paz. Que paz é essa?
A Bíblia diz que essa paz é a paz que excede todo o entendimento. A Bíblia, o Senhor Jesus disse: eu vos deixo a minha paz, eu vos dou a minha paz. Não vos la dou como o mundo a dá. Que paz é essa? É uma paz que é gerada pela graça. Porque só é possível vivenciar essa paz se você for alcançado pela graça. É a graça que produz a paz. Não existem paz ou existe uma pseudo-paz. E eu já vi pessoas dizendo assim: olha, o importante é que você seja feliz. O importante, porque o que importa é que você esteja bem com você mesmo, esteja feliz com você mesmo. Não importa o que você faça ou o que você seja. Ah, isso é um engano, queridos. Isso é um engano. Porque se você vive a sua vida de qualquer forma, você vai ter momentos de prazer, você vai ter momentos onde você vai achar que está tudo muito bem. Mas logo depois, você é tomado por uma depressão. Logo depois, você vive à mercê de remédios. Você vai viver à mercê de remédios antidepressivos. Você toma remédio para dormir. Você vive em busca de uma paz que você não encontra. Você tenta encontrar paz no seu trabalho, na sua profissão, no seu dinheiro. Você vive tentando encontrar paz, encontrar a felicidade e a paz no sexo, na imoralidade, na pornografia. Você vive tentando encontrar paz em tudo isso. E aí você descobre que, infelizmente, essa paz que você vive ou tenta encontrar é mentirosa. Porque o Senhor Jesus disse: eu vos deixo a minha paz eu dou para você. Eu não te dou como o mundo a dá. Eu vou pedir à voz da consciência, que é o meu assessor, que coloque esse texto, quando o Senhor Jesus está dizendo isso: eu vos deixo a minha paz, não vos la dou como o mundo a dá. O Senhor Jesus, ele está aqui dizendo para você: eu tenho uma paz diferente para te dar. E era com essa paz que Paulo estava saudando os irmãos de Éfeso. E ele estava dizendo: é uma paz proveniente da graça. Então, não é uma mera saudação. Não é uma mera saudação. É uma proclamação. Paulo está dizendo: eu quero que vocês entendam que vocês vão ter paz mediante a graça. E eu quero saudar vocês com uma graça que produz uma paz que excede todo o entendimento, todo o entendimento. Queridos, para que eu possa me aprofundar nos próximos versículos, eu preciso que vocês compreendam algumas verdades importantes. E eu quero tentar fazer um rápido resumo desses últimos vídeos. Eu quero que você compreenda que Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, ele escreve esta carta a uma igreja que está situada em uma cidade estratégica, a cidade de Éfeso. Uma cidade que era centro comercial, que era centro cultural, centro religioso, e uma cidade que era talvez a segunda cidade mais influente do Império Romano, e que tudo o que acontecia em Éfeso produzia impacto no Império Romano. Não foi por acaso que a igreja foi aberta ali na cidade de Éfeso. Havia uma estratégia de Paulo. Havia uma estratégia. E quando ele começa a falar com a igreja de Éfeso, ele tinha uma intenção: que a igreja de Éfeso ela pudesse ser um amplificador. Sim, que a igreja de Éfeso e que a cidade de Éfeso pudesse ser um amplificador para todas as igrejas da região. Paulo, ele usou de estratégia. E quando agora ele começa a conversar a conversar com os irmãos de Éfeso, com os efésios, ele começa a cumprimentar, ele começa a dizer: eu sei quem eu sou. Eu sei que eu sou pequeno, mas eu sei que eu sou relevante para o reino de Deus. Eu estou tomando aqui a autoridade apostólica do meu ministério. Quando Paulo ele faz isso com um propósito. Paulo ele faz isso porque ele estava tentando ao mesmo tempo se comunicar com Éfeso e ecoar uma mensagem a toda a região. Por isso é importante. Se você está pegando esse vídeo agora e quer que haja
uma lógica de entendimento, eu quero que você entre aqui nesses cards, esses cards que estão aqui em cima. Já tem a playlist Voz da Consciência? Já temos uma playlist aqui? Sim, nesse card você vai poder acompanhar todos os vídeos desde o primeiro lançamento até chegar aqui, caso você não tenha acompanhado todos eles. Então você vai poder acompanhar por esse card. Como é que faz? Clica aqui em cima? Sim, vai aparecer um íconezinho aí de um i, vai abrir a página para você. Você pode clicar em cima dele e já vai automaticamente para a playlist, tá bom? Mas para que você possa estar acompanhando sempre, é importante você se inscrever nesse canal. Então é clicar aqui no botãozinho de se inscrever, você se inscreve no canal, você deixa o like. E é importante que você deixe o joinha, é importante que você comente nesse vídeo, para que o algoritmo entenda a relevância desse vídeo. Porque à medida que ele vai entendendo a relevância desse vídeo, ele vai distribuindo e vai mandando esse vídeo para mais pessoas. E aí, quando você clica aqui no botão de se inscrever, quando você deixa o joinha, você também pode ir aqui onde tem um sininho. Nesse sininho você pode clicar em todas, porque todas as vezes que houver uma publicação nova, você vai ser notificado e você vai ser avisado para que você continue acompanhando. Porque a nossa ideia é essa, que a cada semana, sempre na terça e na quinta-feira ao meio-dia, nós possamos estar entrando com um vídeo novo. E você possa estar acompanhando, versículo por versículo, a exposição de Paulo nessa carta que ele manda à igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso que nós chamamos de Carta aos Efésios. Então é importante que você se inscreva nesse canal. Deixe o like. E o que você está achando? Você está curtindo? O que você pode dizer que você está aprendendo a cada vídeo? Está sendo relevante para você? Escreva aí pra gente. Comente aí nos comentários, comente o quanto esses estudos estão sendo relevantes. E volte a estar conosco no próximo vídeo, porque o meu tempo já também está encerrando nesse vídeo de hoje. Esses dias uma pessoa falou para mim: pastor, sabe o que é chato? É que na hora que eu começo a me empolgar, o vídeo acaba. Mas o bom é que você que está maratonando, você já vai poder terminar um e já entrar no outro. Voz da Consciência, meu tempo acabou, não é verdade? Acabou sim, mas a gente já vai voltar no próximo vídeo, né, pastor? E vamos voltar tratando ainda um pouco aqui sobre o versículo 1 e versículo 2. E eu vou mostrar para você o porquê Paulo, ele tinha essa preocupação em falar com a igreja de Éfeso. A gente volta no próximo vídeo. Que Deus abençoe sua vida e shalom, querido.